Olá, toda semana no Câmara Livre a gente convida o que a gente chama de atores sociais. São as pessoas que participam há muito tempo nas suas profissões, nas suas andanças, da vida da cidade. E essa é uma forma na nossa missão pública pela Rádio TV Câmara e multiplataforma pela rede de emissoras públicas a partir de Bauru, de conversar com você sobre esse nosso efeito da comunidade. Também conhecer um pouco mais os personagens que nem sempre estão com você no dia a dia, estão na sua comunidade, nos clubes, nas casas, os amigos, lógico, mas a gente quer compartilhar com você essas experiências e trajetórias. Hoje a gente vai conversar com José Carlos Gonçalves. Obrigado por atender o convite. Abraço, Nelson. Eu agradeço o convite. Prazer estar aqui. E aí, a gente bater um papo, jogar conversa fora aí, contar a minha história que não é nada de extraordinária, mas é a história de cada um de nós, né? Então, prazer estar aqui com você. Bom, se você vê o timbre do Zé, você já deve ter imaginado que, por exemplo, serralheria pode ser que ele entenda, você vê a área que ele vai atuar, pintura de quadros. Vamos lá tentar descobrir isso. Zé, você nasceu em Bernardino de Campos, aquela infância de interior, como Itaberá, a ruazinha, o clube, a pracinha, a igreja, a lanchonete, né? Aquela turminha que fazia o rodopio na praça para namorar, a turma de sentido horário e anti-horário. Tem muitas lembranças de infância. Você tem alguma memória afetiva, por um susto, um gosto, um fato, um prazer, alguma coisa que te marcou por alguma razão? Nelson, como você disse, cidade pequena, Bernardino de Campos tem hoje 11 mil habitantes. Então, a amizade e nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui de quase 60 anos atrás. Então a gente sabe que é completamente, a gente sabe que tem essa faixa de idade que é completamente diferente de como funciona hoje. Então eu tenho muitas memórias, muitas coisas boas, coisas que também não foram tão boas. Uma coisa muito marcante, Nelson, foi assim mais próximo ali, chegando para a adolescência, cara. Foi quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 70, cara. 70. Você falou na pracinha, ficar girando em volta. E Bernardino tinha a fonte luminosa. Opa, fonte chafariz bonito então, lá. cara, era ali. E quando o Brasil foi tricampeão, em 70, cara, era uma memória assim, a praça lotada, aquela coisa mais linda do mundo, pessoas se atirando dentro da fonte. Então é uma coisa muito marcante na minha memória, cara. Até porque, já adiantando um pouco, completamente diferente de hoje a seleção desse período, até algum tempo atrás, dos dias de hoje, né? Porque hoje em dia, infelizmente, nós, brasileiros, de um modo geral, como torcedor, a gente está muito afastado da seleção por uma série de motivos. Se você já fez essa memória, depois de um tempo a vida te deu um presente, mas você veio bem bastante depois em Bauru, por 91. Eu estou falando porque você vê o que é a história, né? O Pelé em 75 veio aqui. Que coisa, hein, cara? Né? Veio aqui. Então o Pedro Romualdo, que gravou com a gente o papo, ele correu lá no baquinho lá e fez a foto. Né? O grande Pelé que estudou aqui do nosso lado, no centro. Você, com a voz que você tem, naturalmente, você já ouvia rádio desde pequeno? Porque interior rádio ainda é, né? O Brasil se interliga, se comunica, muitas comunidades, a gente fala de cidadania, hoje só existe por causa do rádio. O rádio faz parte da minha vida, Nelson. Eu sempre ouvia a Rádio Bandeirante de São Paulo, porque a Rádio AM, mas era ondas curtas. Tá. Hoje isso existe ainda, mas é muito raro, tanto é que o AM praticamente está quase extinto, no que é uma pena, eu lamento profundamente. Tá. Então, ondas curtas, eu ouvia muito a Rádio Bandeirantes de São Paulo, com o Fiore Gilhote, Flávio Araújo, Enio Rodrigues. A gente era uma equipe extraordinária, eu sempre fui fã, cara, sempre adorava ouvir rádio. E de alguma forma isso foi entrando dentro de mim. Eu também jogava bola, você sabe disso, jogo até hoje. Então, isso foi dentro de mim, rapaz. Eu ia jogar bola com a molecada, e às vezes eu ficava lá, antes de entrar, eu ficava lá narrando o jogo, bola com o Nerson, olha o Nerson aí, e não sei o que e tal. E assim foi desenvolvendo dentro de mim esse gosto já pelo rádio, e de ouvir muito futebol pelo rádio. Então isso, de alguma forma, foi o início aí da minha história na busca não imaginava ser radialista, mas foi mais ou menos assim. Você contou que o primeiro emprego, a primeira experiência acabou acontecendo em Piraju, ali do ladinho, né? Falei que a gente conhece Piraju, lindo, aquela usina lá na beira da Brasilinha, do Paranapanema lá. O Yacht Club na beira, mas a Rádio Paranapanema, aliás, tem duas rádios boas lá. Isso. Como é que surgiu o convite na época, ou a oportunidade? Em Piraju nós tínhamos a Rádio Piratininga, que é uma rádio da década de 60, uma rádio que ela dominava toda a região, tinha uma programação realmente espetacular e grandes profissionais.
A Paranapanema surgiu bem depois, ali na década de 80, 81, 82. E aí eu resolvi ir lá fazer um teste. Falei, vamos lá fazer um teste. Eu sempre gostei, alguns amigos me incentivaram, vamos lá. E eu fui, Nelson. Fui lá, não é que eu passei no teste, como não tinha ninguém, botar você para fazer um jogo aí e tal. E eles estavam começando a montar uma equipe esportiva. Entendi. Aí, vamos ver, vamos botar você para fazer um jogo aí. Então foi mais ou menos assim que eu comecei. O campo de Piraju, brinquei lá, porque, enfim, tive uma convivência social com a cidade. Ele tem uma arquibancada bonita, uma cabine. Gilberto já era Moraes assim? Lopes. Já era, tinha com a cabine naquele período? Não tinha, 83, o Piraju disputou inclusive a terceira divisão, chegou a jogar contra o Parquinho. Tinha o Derac de Piratininga, o time de Avaré ali, que também jogava. Tinha o Avaré, era o São Paulo. São Paulo de Avaré. Isso. Tinha Ourinhos, tinha o Gazeta de Ourinhos. E aí, Nelson, foi interessante. Botaram para narrar um jogo, não sei se talvez você se lembre, e foi um período em que choveu muito e lá na usina, lá, né, a Força e Luz, que é da família lá do nome do cimento lá, Antônio da Emílio de Moraes. Isso, na época era. Isso. E aí, rapaz, eu fui estrear nesse dia, me lembro que foi no mês de junho, me lembro o dia, Piraju, contra Itaguaí, se não me falha a memória. Estou lá narrando o jogo, rapaz, suando. Nunca peguei no microfone na minha vida, caí suando, sofrendo e narrando. Bom, resumindo, eu narrei um jogo inteiro. Se foi no ar 5 minutos, foi muito. E por quê? Porque como transbordou aquela ponte lá, cara, então, claro que a prioridade... Aí o cara me chamou, como eu não estava desesperado, não ouvia nada... Me cortaram e botou Deixou você falar. Lá, e eu falando, suando, mas suei, vai que bota embarcado, cara. Então essa foi a minha primeira experiência. A partir daí eu fui, enfim, como não me mandaram embora na primeira, me deixaram uma segunda vez e tal. E assim eu segui aí a minha rica trajetória. Né? Legal. Você veio em 90 para Bauru. 91. Os anos 90. 1º de janeiro de 91. 1º de janeiro de 91. 1º de janeiro, cara. 1º de janeiro de 91. O que deu na telha? Tinha, ou como surgiu? Pô, agora deixa eu tentar lá. Por que Bauru? Porque tem um monte de cidade aí. Como é que surgiu a cidade? Surgiu da seguinte forma. Foi montada aqui em Bauru, Nelson, a equipe número 1 à época. Com o Marquinhos Cafeu, o Tio Pedroso, o Reinaldo Cafeu também era um dos que comandavam a equipe, o Silvestre e o Léo Freitas. O Léo Freitas, para nós lá em Piraju, que nós trabalhamos juntos em Piraju, Sim. isso na Rádio Piratininga, porque eu trabalhei nas duas. Comecei na Paranapanema e depois fui para Piratininga. Tânia Guerra, Léo Freitas, tudo de lá. A Tânia Guerra, trabalhei um período com a Tânia Guerra na Rádio Paranapanema. Legal. Eu não me lembro se a Tânia Guerra estava na Jovem Pan, enfim, ela saiu, foi para Piraju, ela trabalhou um tempo na Rádio Paranapanema. Mas na Piratininga eu trabalhei com o Léo Freitas. E como o Léo veio para Bauru, trabalhou em rádio, depois estava na TV Modelo, me falha a memória se era essa, mas era a TV Tem de hoje. Isso. E aí como o Léo estava junto com o pessoal no comando da equipe, o Léo me ligou, falou, você não quer vir para cá? Eu não queria vir, cara. A gente que é de cidade pequena, ou eu de cidade pequena, falei, para mim tá bom aqui e tal. Mas ele insistiu, vim. E eu estou até hoje aqui. Agora, é importantíssimo pegar seu depoimento, até para a questão de registro histórico aqui. A geração que está agora não tem a menor ideia do que era transmitir um jogo de rádio lá nos anos 80, nos anos 70, muito menos ainda, no estádio de Piraju. Porque o cara pega hoje e fala, pera lá, eu tô com um tablet, notebook, internet, microfone sem fio, só se cair ali, se derrubarem o sinal lá dos bytes e bits e algoritmos e tal. Agora, transmissor, como é que fazia? Tem que passar fio para todo lado, levar a caixinha? Hoje é completamente simples. Antes não, você tinha que puxar um fio de 200 metros, saia da cabine, você tinha lá a mesinha de som, né? Uma maleta, aí você ligava ali, puxava o fio, passava por cima de tudo que fosse possível, chegava no campo, o repórter tinha que arrastar o fio. Em Piraju, por exemplo, não tinha microfone sem fio. Tinha que puxar esse fio, além de ter essa maleta grande lá em cima, o repórter lá embaixo trabalha com a maletinha pequena. Então, fia ali. E pior, quando você fazia fora da cidade, você tinha que pedir retorno. Eram 4 fios. Então, imagina, isso aqui, né? Assim, 4, ficava assim o negócio. Então, aquilo. E quando você tinha várias rádios, nós chegamos a fazer jogos em São Paulo. Você misturava aqueles fios, cara, era uma loucura. E para falar? Você falava, você nem sabia se estava chegando. Então, cara, era completamente diferente, Nelson. Hoje, tem gente que reclama hoje, hein, cara? Meu Deus do céu. Era muito complicado. Mas era bom. Você tinha que ligar, por exemplo, você ia fazer um jogo
em São Paulo. Aí, para chegar, por exemplo, em Bauru, só trazendo para Bauru, passava em Ribeirão Preto, que era a Telesp? Aí chegava em Ribeirão Preto. Tinha uma central da Telesp. Isso aqui. Aí chegava em Ribeirão Preto que é para Araraquara vinha para Bauru. Alô, Nelson Gonçalves, está ouvindo nós aí na central técnica aí? Que tá ouvindo nada. Aí você ligava aqui, ô Nelson, não está chegando, não está chegando. Aí você ligava em Araraquara, não, aqui não está chegando. Ligava em Ribeirão Preto. Não, então, cara, era um. Chegava a hora antes e às vezes dava certo e falava, opa, que maravilha. Então, cara, era muito difícil, era complicado. Mas, sabe, tinha uma coisa importante, um componente disso tudo, que era a emoção. Tá. Você ficava pé da vida com aquela situação, louco para transmitir um jogo e tal, e dava todos esses transtornos aí. Mas enfim, faz parte, né, Nelson, da história. Você imaginou, olhando para o tempo hoje, olhar de trás para frente, né? Falar, poxa vida, que a internet ia ter todas essas facilidades. Porque a gente fica lá no mundo analógico, está acostumado com o digital aqui, a questão é de fazer o raciocínio inverso. Eu confesso que quando eu estava lá em Itaberá, eu falava, não tinha a menor ideia que um aparelhinho da mão ia resolver tudo. Nelson, sabe, a coisa mais extraordinária que o ser humano conquista é através do conhecimento, da inteligência, da evolução. Então, quando a gente olha para trás, é por isso é importante conhecer realmente a história, meu Deus do céu, hoje, trazendo para o dia de hoje, não tem como. Hoje você vai com um telefone celular, você transmite um jogo ao vivo, por exemplo, a gente vê isso muito aí. Com imagem. Não, com áudio imagem, e vídeo. Exatamente. E não precisa você puxar cabo, tá tudo ali, ó, no celularzinho, né? Isso é para fazer uma coisa simples. Né? Então, isso cara, mas é uma coisa de lembrar, isso é bom. Você lembra, e de uma forma diferente, né? Porque naquele momento você ficava com raiva. Hoje você lembra, você dá risada. Olha só, rapaz. A gente estava assistindo, só para grafar aqui, a final do Amador Domingo do Oriente com Independência, e tinha um telão, né? Ali no triagem, ali vendo. Então, tinha um pequeno delay ali, lógico, da questão da idade, mas o Zé Carlos lá na cabine lá rodando. Rádio, TV, web do dia a dia. A velocidade da imaginação e do texto. Você tem os seus craques como a gente tem no futebol. Você citou vários personagens. Eu ficava ouvindo o Zé Silvério e o Filhor Gilhote. Quando tinha jogo na TV, eu baixava o volume da TV, que eu não gostava do Galvão Bueno, né? Então, tinha que engolir ele. Eu ficava ouvindo no rádio. Eu achava aquilo sensacional de criar a jogada sem o cara ter a imagem, né? Então, Nelson, a vantagem do rádio, entre aspas, é que você tem que ter o improviso, né? Com a imagem, você está vendo, se eu não falar nada, você está vendo o que está acontecendo. O rádio não, você não pode parar de falar. Para de falar, o que aconteceu? Saiu do ar, lascou. Então, o rádio tem essa coisa do improviso. E isso, com a experiência, a gente vai adquirindo pelo conhecimento, pela experiência, o jeito de cada um expressar aquela jogada, transmitir aquela jogada. Né? Você citou o Zé Silvério, o Fiore, Osmar Santos, dentre tantos outros grandes narradores. Cada um, a mesma jogada, eles tinham uma forma de interpretar aquela jogada. O Fiore era mais clássico, né? Enfeitava, floreava a jogada. O Zé Silvério era o mais direto no lance. O Osmar Santos enfeitava, mas de uma forma completamente diferente de como era o estilo do Fiore Gilhote. Enfim, o rádio é isso, Nelson. O rádio ele trabalha com a imaginação. Você está narrando o jogo, está cantando lá, o cara está vendo lá. Só para completar, né? Claro. Na década de... Até antes da vinda, do advento da TV, das imagens, os ídolos de todos nós eram criados pelo rádio, não é? Bola com Pelé, mata no peito, depois no gramado, carrega, passa por um, passa por outro. Você imaginando aquilo, você vendo o Pelé jogar. Então, cara, o rádio é isso, cara. O rádio é essa imaginação, cara. Segundo o Nardão, que vive indo em Santa Catarina e passa no Paraná, tem um cara na Paiquerê que imita o Zé Carlos Gonçalves. Eu falo, não é possível, o cara imita o estilo, porque ele é mais novo que o Zé, então ele imita o Zé, porque o Zé veio antes. Nelson, você já ouviu falar disso? Uma vez o Nardão comentou comigo lá no triagem, mas tem algumas expressões, porque você sabe que narrador, ele cria bordões. Tem que fazer bordão. Claro que eu não criei nada de extraordinário, como Fiore, Osmar, esses caras que são acima aí na prateleira de cima. Mas a gente sempre cria algumas coisas. Eu já ouvi no Sport TV algumas coisas, cara, que são caras bem mais novos que eu, tem algumas coisas que eu uso, cara. Como nós dizemos lá em Bernardino, malemar, eu criei aí umas coisas que eu tenho forma de utilizar aí nas narrações.
Então, bordão é uma coisa impressionante. E pega, cara. Vale se o cara faz aquela jogada ridícula do dia a dia, você usar uma expressão para poder ironizar, satirizar, ter um bom humor na hora, ou falar, pô, não dá, treinou a semana inteira e faz esse escolhambaço aí com a bola? Você sabe que, Nelson, falando de mim, né? Muitas vezes eu narrei o lance de acordo com a minha emoção naquele momento. Entendi. Então, isso é uma coisa que o narrador faz, através da emoção. E às vezes deixa alguém nervoso, irritado. Pô, como é que você falou isso daquela jogada? E principalmente jogos envolvendo o Noroeste, já falando aqui de Bauru, ou mesmo no Amador. Então você fala alguma coisa. Você tá querendo que o negócio dê certo, na boa, você tá narrando, descrevendo, mas o cara tava do lado, aí erra um passo de 2 metros. Você imagina Noroeste, por exemplo, numa dificuldade, precisando empatar que fosse eu ganhar, e o cara me pede um gol debaixo do gol. Socorro! Meu Deus do céu! Então, essas bobagens aí, Nelson. Mas é legal, né? É, cara. É legal. Ou então domina, apontou, chutou, longe, que naquele chute que se deu lá no triagem. Arrancou. Aí pombo o da arte. Nelson fez isso aí. Coisa linda, hein, Nelson? Pra ironizar. Agora tem muito mais interação, não que não tinha antes, por causa também da tecnologia. O cara do lado de lá, o torcedor, é um apaixonado, né? O futebol, Exatamente. por natureza, mesmo que ele não goste de algum time, se ele está assistindo ou acompanhando, a emoção também aflora dele. Para você, como é que você lida? Fala, não, deixa rodar. Se o cara ficou bravo com você na hora lá, ou ficou, o cara tá torcendo pelo time dele. Claro. Né? Também queria que desse certo, mas deu errado, aí ele liga lá ou manda um comentário fora de hora. Então, Nelson, no amador, a gente toma um pouco mais de cuidado, porque a gente está mexendo com pessoas muito próximas ali. Sim. O profissional é um pouco diferente. Então, o amador toma mais cuidado, porque tem algum familiar ali na arquibancada, aliás, cheio de familiares, de amigos, e a gente tem que tomar algum cuidado. Então, dá uma pensadinha antes de... aquela vontade de falar, o que é isso e tal. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. No profissional, não, cara. Tem uma história rapidinha, Nelson. Claro. Eu transmiti durante uns 4 anos para a Rádio Dirceu de Marília e também para a Rádio FM de Marília, que era do mesmo grupo. E um lance que eu me lembro perfeitamente. Eu peguei o Marília numa época de vaca magra, cara. E tinha um cobrador de falta, só ele batia a falta. Mais ou menos como você lá no Goiás. Só você quer bater falta. E não acertava uma. Não, tudo no meio do mato. Tudo... Aí, cara, eu me irritei com aquilo. Falei, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o Maranhão era. Acertar o gol. Rapaz, tinha o irmão dele embaixo. Jesus, o cara levantou, me xingou. Pra sorte, ninguém da torcida comprou aquela ideia do cara, senão ela estava morto. Então, essas bobagens do improviso, como eu disse anteriormente, né, do narrador, me gera essas coisas aí, cara. Você falou da estreia, você lógico soube depois, inundou lá a cidade, vai fazer o que lá, né? O Rio é muito grande, você estava no ar, você estava suando, bom, rodou. Agora, você já deve ter feito o jogo e que no meio do caminho cortou a linha, caiu e aí? Então, Nelson, antigamente era completamente diferente, era uma loucura. Quem estava na técnica, o cara tinha que se virar. E liga para um lugar, liga para outro, até encontrar onde era o problema. E às vezes o problema era um fio, sabe aquele fio de 200 metros? Aí dava uma soltadinha ali e cortava a transmissão, e dava lá mau contato. Você tinha que conviver com isso, cara. Tinha que aceitar, não tem o que fazer. Vai rodando. Tinha que aceitar, e vamos que vamos, cara. Uma vez, ainda estudante, eu estou falando disso para perguntar de situações adversas, né? Fui no Campo do Redentor lá e ainda não é bom o gramado, 20 e poucos anos depois, mas era um terrão. E era um jogo à noite, tinha os refletores lá. Primeiro que metade dos refletores tinham pifado. E deu um vendaval, vento, só vento, aquele poeirão. Cara, eu vi os colegas do rádio transmitindo, eu falei, e aí, velho, não dá para enxergar. E eu não enxergava a bola. Eles falavam, vamos tacando aí. O cara ia avisando embaixo, ó, saiu um gol lá, é o Gerson. Vocês já devem ter passado por situações terríveis assim. É que eu disse, Nelson, existe improviso, criatividade. Você tem que buscar alguma coisa. Eu fazer tubo hoje é uma coisa muito natural no rádio hoje em dia. Tá. Às vezes, some a imagem. Some a imagem. Some a imagem, tubo. E você vai fazer o quê? Vai parar, ó, sair do ar? E aí você tem que ficar inventando, bola com o Nelson. Aí você vai imaginando e vai pensando. E conta uma história aqui e vai que vai. Nelson, tem que ser criativo, cara. E usar o improviso.
Muito legal. Só para dizer assim, Nelson, muitas pessoas me cobram, quando eu transmiti o Noroeste principalmente, eu era crítico, Sim. mas ao mesmo tempo torcedor. Então eu sempre digo o seguinte, como profissional, eu torço. Eu sou torcedor do Noroeste claro. e do Palmeiras. Mas, Nelson, eu jamais distorço. Eu torço pro Noroeste. Tá. O cara deu uma entrada no Nelson lá, joga no meu time. Pô, que isso? Uma violência inacreditável. Para que fazer isso? Chama a polícia. Mais ou menos assim, né? Lógico. Porque você joga no meu time. O outro dava a mesma entrada. Meu time, você dava uma entrada, falava, calma, Nelson. Calma, garoto. Vamos lá. Então, mas eu dizia que houve a falta. Só mudava um pouco a forma de interpretar o lance ali. A gente estava falando fora do ar aqui sobre a questão, a gente está gravando só para efeito de registro histórico no finalzinho do ano de 2024. Quando virar logo ali, 2025, o Norilskos, que já acompanhou indo, descendo, a batalha de ficar na Série 1, entra na primeira divisão. Cara, se a gente olhar o futebol 2025, os times organizados no interior, tem muito time bom. É muito pessimismo, é o pé no chão dizer, poxa, vamos brigar primeiro para não cair. Noroeste hoje, Isso. o Campeonato Paulista 2025. Esse é o primeiro pensamento, Nelson. Não cair. O Noroeste agora montou uma SAF e a SAF, claro, que vai exigir investimentos. E uma coisa que nós todos da imprensa em Bauru cobramos no Noroeste é categoria de base, Nelson. Sem categoria de base, o Noroeste vai ser sempre assim, cara. O time que ele tem hoje vai vender quem para onde? Para ninguém. Para ninguém. Então, é base. A SAF certamente vai criar um modelo ou copiar algum modelo que não precisa ser do Palmeiras, do Corinthians ou desses grandes clubes, mas copiar Novo Horizonte. O centro de treinamento no Novo Horizontino é maravilhoso, do Mirassol, Araraquara com a Ferroviária. Então é base, né? Se não tiver categoria de base, não tem futuro. Não consegue estruturar isso. Não tem estrutura. Né? Agora, é uma empresa e não mais um clube. No clube você reúne os amigos ali, você vai segurando, às vezes parece um Damião Garcia, coloca um dinheiro, o outro leva uma baciada nos jogadores, o filho para o Corinthians, o Fernando Garcia. Aqui a empresa tem que falar, poxa, eu faço contratos, agora pensando pelo mundo dos negócios, eu faço contrato ali, contratos de 6 meses, vai, contratando agora em novembro, dezembro, vai jogar janeiro, fevereiro e março. Isso. O ano tem 12 meses, mas o futebol no campeonato no principal, a gente vai voltar de novo, é contrato de 6 meses. Contrato de trabalho de 6 meses. Aí tem que pensar de novo na próxima baciada, se não tiver aí uma Copa Paulista, alguma coisinha. Então, o Campeonato Paulista começa dia 15 de janeiro, Nelson. O Noroeste estreia jogando em Rio Claro contra o Velo. Isso. Dia 19, cai no domingo, contra o Palmeiras, aqui em Bauru. É 3 meses, não dá 3 meses de campeonato. Isso. Como é que você vai contratar jogadores vindo para Noroeste, para Bauru, para assinar contrato de 3 meses? Porque jogadores de Série A1, eles custam um pouco mais caro. Opa. Mesmo o Noroeste tendo mantido vários que subiram da Série A2 ainda nesse ano aqui. Então, nós não tem um calendário anual. Isso. Vai disputar a Copinha esse ano, por exemplo, não disputou a Copinha. O ano que vem tem que disputar a Copinha. Qual que é a porta de entrada para o Noroeste chegar à Série D do Brasileiro? Para chegar a nível nacional, tem que chegar à Série D. Tá. Você disputa a Copinha, como o Noroeste já disputou. Aí você escolhe. E já foi campeão 2 vezes da Copinha o Noroeste. Você está falando do outro detalhe, além de se entrar de novo, ou seja, de volta como velho clube, você tem um calendário muito curtinho e os jogadores e o empresário falou, eu quero janela para jogar, vou jogar só 3 meses aí. Pode optar por outro clube, às vezes jogador bom. Ou fazer um contrato de 6 meses, imaginamos, ou já um ano, fora. mas ganhando bem. Tá. Isso para o Paulistão. Isso. E depois do segundo semestre, praticamente disputando uma Copinha, que cai. O Cascaio cai. Então, é difícil, cara. Então o Noroeste tem que se organizar e tornar um clube empresa. A SAF é para se... Claro. E que é que se visa uma empresa? É lucro. Isso. E dá lucro ao jogador como? Você revelando jogadores. É a única forma. Outra coisa, eu já fui dos jogos, você sabe que eu gosto lá, vi, agora está nas fases finais também só como registro. Eu fiquei impressionado, além do que eu já acompanhava há alguns tempos, né? Dei uns bicudão por aí no Ressaca, enfim, no Cometa Azul, quando o Lela jogava lá. Mas, pô, eu vi o time chegar de ônibus, organizado, com um preparador de goleiro, tudo. A estrutura do amador desses times que chegaram à final aí, 4, 5 times aí, é assim, é uma folha de pagamento, a despesa fixa razoável. Nelson, exige um esforço e um sacrifício muito grande de uma grande parte dos dirigentes e da própria família. Imagina um jogo 8 horas da manhã.
O cara vai levantar que horas? 6 horas da manhã, aí faz um café, e eu estou falando de um dos mais simples ainda. Tem que fazer um café, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então o custo e o investimento é muito alto. Os dois que chegaram nas finais, Independência e Oriente, que estão decidindo a 12ª Copa Senel, investem muito. O centroavante do Independência, o Levi, ele vem de São Paulo. Ele disputa esses campeonatos grandes da cidade de São Paulo. Então é alto investimento, né? Vai grana, cara. E o trabalho é muito grande. O jogo voltou para São Paulo. Exatamente. Ele é um. E tem aqueles que jogam aqui, são aqui da região. Botucatu, todos os lugares. Lençóis, para montar um time estruturado. É caro. Agora, se a gente olhar do lado de lá, né, o poder público, ainda há muito tempo, tem 2 ou 3 campos, vai tirando, está botando um gramado, agora está tentando dificuldade lá. Pô, Zé, não tem irrigação, a gente joga toda quarta-feira naquele tapete, pois lá com a turma de 50, né? Tanto que foram jogar lá no Mirante. A estrutura para um baita campeonato desse que tira, nem precisa repetir, né? Centenas de famílias de jovens da rua que estão lá todo domingo, final de semana. Eu penso, Nelson, que a Secretaria de Esportes, a CEMEL, ela deveria, assim como o poder público, olhar com mais carinho para o futebol amador de Bauru. No domingo, no primeiro jogo das finais da Copa CEMEL entre Oriente e Independência, nós tínhamos lá alguns vereadores. Na final, certamente teremos a presença de mais políticos, e é importante isso, mas não somente nas finais, que é o momento da glória, festiva, sabe, acompanhar mais de perto, dar mais valor a isso, porque além de tudo, né, se você olhar fora dos estádios amadores, dos distritais, há um movimento enorme de barraca, vendendo uma cervejinha, salgadinho, espetinho. Então gera uma fonte ali, uma receita ali para as pessoas envolvidas nisso. Então eu acredito, Nelson, que devia tomar mais cuidado, sabe? Cuidar melhor. Os gramados, meu Deus, não vamos ficar fazendo crítica, né? Que todos nós conhecemos. Mas a gente fica torcendo para que tenha a boa estrutura. Tanto é que as semifinais foram disputadas no Prefeito Edmundo Couto, que é um estádio bonito, rapaz. Mas vai no gramado. Duro. Terrível. Tanto é que os times preferiram decidir no Mirante Ferroviário, que tem um bom gramado, uma boa condição. E você vê como é que é interessante. A polícia resolveu falar, não, lá não tem segurança, nós não damos segurança lá. Olha que interessante. Teve que botar segurança particular. Teve que botar segurança particular. Mas os clubes, os times, preferiram ir para lá. Por quê? Porque tem um bom gramado. Sim. É isso. Sim. 600 pessoas de cada lado, dividido tapume no meio. Agora, imaginar que não vai acontecer nada. Não vai. A gente sabe como é que funcionam essas coisas, principalmente quando envolve a emoção. O cara é torcedor, aí vem uma provocaçãozinha de nada daqui, o outro responde de lá. Então, gera esses conflitos. A gente sabe disso em qualquer situação. Pode ser na Arena do Corinthians, na Arena do Palmeiras. E para brigar, os caras, né, a gente viu aí recentemente o que aconteceu entre a torcida do Palmeiras criando aquele... Se organizar daquele terrível, jeito, né? Um confronto de batalha mesmo, né? E houve uma morte, aliás, tivemos várias mortes no futebol, isso foi do futebol profissional. Sim. Aqui na Amador, Nelson, é ter mais cuidado. Eu penso que o poder público deveria olhar com mais carinho, não é só para o futebol, não, para tantas modalidades, além dos distritais, olhar também para os ginásios municipais de esportes aí, cara. Nós somos apaixonados por aquilo que de cada 100 em 100 cidades, 1000 em 1000 cidades, tem a bolinha redonda num campinho, não tem jeito. A natureza do brasileiro, o samba, DNA, né, e o futebol, isso é óbvio. Você, menino, comemorou, falou que tua memória de infância lá na pracinha, a Copa de 70. Poxa, aí você pega aquela geração do Pelé, que está aqui, nasceu do lado, nasceu lá para cima, mas nasceu como Pelé aqui do nosso lado, maravilha, nossa história. A gente pega as outras gerações depois, não precisa ficar falando os nomes, o Zico lá atrás, a gente consegue identificar em décadas mais de um craque. A gente pega os times de ponta agora, com todo respeito, né? A Venezuela tem um bom meia com outro não sei o quê, o Paraguai tem um bom meia, não sei o quê, a Colômbia com um bom time, não sei o quê. E aí, o que a gente fez com o nosso poder de jogar bem bola? Então, Nelson, voltando aqui, eu sou mais velho que você. Como é que a gente começava a jogar bola de criança? Ué, na rua, descalço. Qualquer lugar, arrumava uma bola e às vezes era uma bola de plástico e jogava, cara. Você não ficava, olha, Nelson, você não está driblando demais, não pode driblar demais, volta a bola. Ô Nelson, olha, ô Zé Carlos, não é assim.
não tinha professor, cara. Hoje as escolinhas têm professores, com todo Como é que respeito. é dar fundamento para né? um molequinho com 9 anos, 10 anos? Isso eu penso que isso tira a criatividade e a forma do atleta ser de verdade. Então você mata aí na raiz, no nascedouro, o potencial do jogador, que o cara é driblador. O cara dá um drible, aí parou, não. Ó, olha lá, tinha que ter feito o passe lá. Pô, sabe, vamos falar a verdade, tem escolinhas hoje, não, é difícil falar isso, né? Cada professor de quê, Nelson? Professor de quê? Professor, se você pegar esses grandes craques que nós tivemos a oportunidade de assistir, e ele, Nelson, pô, quem é você que está falando comigo? Eu sou o Gerson Canhotinha de Ouro. Opa, o seu Gerson, tá só, vou fazer o que você tá bate falando. na bola aqui. Agora, quem que é seu professor? Quem? Eu não concordo, Nelson. Então ficou muito assim, é uma coisa meio que robotizada. O jogador, ele virou uma máquina apenas. Ele não tem a capacidade, ele é proibida a capacidade de ser inventivo, criativo e de fazer aquilo que o atleta brasileiro sempre fez e que o mundo consagrou. Se o José Carlos Gonçalves não tivesse com a latinha na mão, o que ele faria na vida? Já parou? não tem mais latinha, acabou, parou, tá aqui. Hoje, Nelson... Se você voltasse lá com 20, 30 e falou, Zé, esquece, não vai ter rádio mais no mundo. Eu vou dizer uma coisa para você, não vou te dar o Nelson. microfone. Vou resumir para você. Se eu tivesse a oportunidade de voltar, de renascer, faria tudo diferente na minha vida, cara. É? Não somente no campo profissional, na minha vida. Eu faria Jura? tudo diferente, Nelson. Eu seria uma outra pessoa, cara. Eu seria, certamente. Zé, muito obrigado por ter feito alguns recortes conosco aqui do dia a dia, da vida, para a gente poder trocar os nossos bordões pelas nossas trajetórias. Eu conheço o Bernardinho, já fui em baile lá, o João Jabor. O João Jabur, não é meu conterrâneo, lá de Bernardino, o Jabur do Jornal da Cidade. E o Jabur, nós jogamos junto no Ferroviário. O pai do Jabur, o seu Lê, ele corria no alambrado, o Jabur é lateral direito. Então, o Jabur corria lateral direito, ele corria junto. Então, essas figuras folclóricas... Jogou bem, viu, para registrar ele aqui. Então, Bom de essas bola. figuras folclóricas da nossa cidade, não só o pai do Jabur, o seu Lê, outros também, que corriam junto com os filhos, ali na beira do alambrado. E já adultos, não eram crianças, não. Então, essas lembranças também, eu tenho muito da minha cidade, sabe? O Jabur, nós jogamos junto lá, o Jabur é um profissional espetacular aqui de Bauru, né, do JC. E eu quero agradecer essa oportunidade, Nelson. Eu tentei contar meio de forma resumida aqui, claro, né? E eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Espero aí ter, de alguma forma, um pouquinho pelo menos contado. Poderia contar a história de tantos jogos que eu narrei. E dou um azar narrar jogos do Palmeiras. Você dá? Nossa Senhora. Fui narrar a final contra o Corinthians em 95 em Ribeirão Preto, meu Deus. A final foi lá. Foi lá em Ribeirão Preto. Lascou. São Paulo e Palmeiras, Libertadores. Eu dou um azar. Palmeiras é campeão se eu não estiver narrando. Se eu for narrar, Palmeiras perde, cara. O pessoal do meio já sabe. Quem está narrando, Zé, cara? Então, não vai. Vou contar que ele vem aqui para conversar com a gente. É verdade que o J. Martins, o grande repórter de campo, deu um drible sensacional. E um fulano é nosso amigo, que ele fala até hoje, repete nas histórias deles, que é uma caneta. Olha, foi sem querer, diz que deu um espasmo na perna dele e ele levou, mas é o que consta. A verdade sobre o J. Martins é uma só, Nelson. Ele é bom de bola no microfone. Boa. Com a bola rolando. Só engano. Eu não perguntei aqui só para registro. Você lembra de alguma gafe, alguma história assim que fala, puta, essa aqui eu preciso registrar? Você tem certamente inúmeras, mas que lhe vem à cabeça aqui agora para a gente poder fazer o registro? Nelson, vou lembrar de uma história aqui. Tem várias, como você disse. Claro. Na época que eu trabalhava ainda em Piraju, nós transmitimos uma final do Amador em Itaí. Aí terminou o jogo e tinha um meia esquerda, cara, um cara grandalhão, seu tipo, assim, grandalhão e tal. E nós escolhemos o melhor do jogo. Aí não fui eu que eu entrevistei, né? Tá. Tínhamos o repórter. Aí foi entrevistá-lo. E bateu um papo, parabéns, não sei o quê e tal. Falou assim, eu quero mandar um beijo para a sua família. O pessoal está aí, inclusive, o pessoal estava ouvindo a rádio lá, gritando o nome do cara, né? Pô, falou, manda um beijo para a sua família aí. E colocou o microfone. Ele fez assim, ó.
Pô, ele podia imaginar que ele ia falar, né? Um beijo pra minha mulher, minha Mandou a mãe, né? bitoca no som. Olha só. Maravilhoso. Agora o pessoal pede música lá, o cara vai sair cantando. Muito bom. José Carlos Gonçalves, luz, sorte, continua nos presenteando com a sua arte de narrar. É muito gostoso, né, falar do nosso principal esporte, da paixão do dia a dia, ouvir e acompanhar pelo rádio. Agradeço, Nelson, a oportunidade e espero ter contado só um pouquinho aqui da história, né? Se a gente fosse contar a história aqui, a gente ia ter tanta coisa, mas relevante, assim, não tem nada de excepcional na minha carreira, viu, Nelson? Eu agradeço a oportunidade e agradeço aqueles que me ouvem ou que ainda se lembram de mim, porque tem muita gente que ainda me pergunta, que você não está narrando mais em rádio, nada, tal, o que é profundamente triste não ter mais rádio narrando futebol, é triste, Nelson. Você vê que José Carlos Gonçalves é daqueles do interior, né? Que é tranquilo, na dele, né? Humilde, fazendo o trabalho dele. Não tenho nada de extraordinário da minha vida. Você ficar mais de 3 décadas fazendo a mesma coisa com paixão todo dia, vou pedir licença para ele, mas é algo de muito extraordinário. Até o nosso próximo Câmara Livre.